Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos falar um pouco sobre derivadas, especialmente regra da cadeia para funções de mais de uma variável. Nosso exemplo de hoje é calcular a derivada de f em relação a t, sendo f uma função f de x, y, z, onde a função é dada por x vezes y mais z, com x em função de t, como x igual a cosseno t, o y também dado em função de t, onde y é igual a seno t e o z é igual a t. Perceba que nós temos aqui uma derivada de f em relação a t, onde o f é uma função de mais de uma variável. Bem, vamos primeiro falar de derivadas. Quando você tem derivadas e a forma como você escreve essas derivadas, a notação é importante. Perceba que se eu tenho uma função y igual a f de x, eu tenho diretamente aqui uma derivada, que é a derivada de y em relação à variável x. Então essa aqui é a nossa chamada notação diferencial, que é a notação mais usada, a notação que facilita aí alguns cálculos. Perceba que nesse caso aqui eu tenho uma derivada simples, uma derivada de y igual a f de x, não tem nada, x não é função de nenhuma outra variável. Essa derivada aqui é chamada derivada ordinária. Perceba que uma derivada ordinária ela tem uma letra d comum, um d que nós usamos normalmente. O que pode acontecer? Pode acontecer que o y é uma função f de x, com x sendo uma função de t. Vou colocar aqui x de t. Isso aqui significa que o x é uma função de t. Como aqui, ó, x é o cosseno t. X é uma função da variável t. Então nós temos aqui um y com f de x e o x como uma função de t. Óbvio que se você substituir esse x aqui, você vai obter um y como função de t. Então você vai obter aqui uma derivada, né? Uma derivada que ainda é uma derivada ordinária, a derivada de y em relação à variável t, que vai ser igual ao produto. Perceba que nós temos duas funções aqui, o y como função de x e o x como função de t. Então nós vamos ter o produto da derivada de y em relação à variável x, que é a derivada desta função, vezes a derivada de x em relação à variável t, que o x é a função de t. Perceba que se você tratar isso como uma fração, simplifica esse com esse, é obter a derivada de y em relação a t. Essa é a chamada regra da cadeia, né? Regra da cadeia para funções de uma única variável. O que acontece? Se nós temos funções de mais de uma variável, z igual a f de xy, com x sendo uma função de t e y também sendo uma função de t. Nesse caso aqui, perceba que aqui eu tenho uma função de duas variáveis. Se você substituir o x, que é uma função de t, aqui, o y, que é uma função de t, aqui, o seu z passa a ser uma função da variável t. E eu vou ter, a partir daí, uma derivada, que é a derivada de z em relação a t, que vai ser igual a... Perceba que o z aqui é uma função de duas variáveis. Então, eu vou formar aqui duas parcelas. Uma primeira parcela para a variável x, mais uma segunda parcela para a variável y. Perceba que é um produto. O que eu vou colocar aqui? Primeiro eu vou colocar a derivada de z em relação à variável x. Perceba que a notação da letra d mudou. Eu tenho um d aqui mais arredondado, um d rond. Esse d mais arredondado significa que a minha derivada agora é de uma função de duas variáveis. É uma derivada parcial. Derivada parcial de z em relação a x com y constante. Vezes, lembra que o x é uma função de t. Vezes a derivada de x em relação a t. Então eu estou calculando a derivada de z em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. Se você simplificar, você vai ter a derivada de z em relação a t devida à variável x. Porém, lembra que a sua função é de duas variáveis. Então vou ter aqui outra parcela.
derivada parcial de z em relação a y. Lembra que o y também é uma função de t, então vou usar aqui a notação de derivada ordinária, derivada de y em relação a t. E essa aqui seria a regra da cadeia para uma função de duas variáveis. Se eu tiver uma função de três variáveis, um w igual a f de x, y, z, com x sendo uma função de t, y sendo uma função de t, e z também sendo uma função de t. Mesma coisa. Eu faço a substituição do x de t aqui, o y de t aqui, e o z de t aqui, e o meu w para ser uma função de t. Ou seja, vamos aproveitar esse espaço aqui e mostrar isso. Ó. Eu posso ter w com uma função f de x em função de t. Lembra que o x é uma função da variável t. O y em função de t. Lembra que o seu y também é uma função da variável t, como acontece aqui, olha. Eu podia colocar no lugar do x o cosseno t, no lugar do y ser o t, no lugar do z o próprio t, né? O z também é uma função de t. E vou obter daqui uma função f de t. E com isso meu w passa a ser uma função da variável t, mas no meio do caminho, como variáveis intermediárias, eu tenho o x, o y e o z, que variam em função de t. Com isso eu posso calcular a derivada de w, em relação à variável t. Perceba que é uma derivada ordinária, porque aqui o w é uma função de uma única variável. Só que o meu w é uma função aqui de três variáveis. Então eu vou ter aqui uma parcela para a variável x, uma segunda parcela para a variável y e uma terceira parcela para a variável z. E a regra da cadeia fica derivada parcial de w em relação a x, derivada parcial de w em relação a y, derivada parcial de w em relação a z, derivada ordinária de x em relação a t, fechando a primeira parcela, derivada ordinária de y em relação a t, fechando a segunda parcela, derivada ordinária de z em relação a t, fechando a última parcela. Então perceba que essa aqui seria a regra da cadeia, né? Para o meu exemplo, que é esse exemplo aqui, que nós vamos estar resolvendo agora. Se você tiver mais variáveis, é só aumentar o número de parcelas. Então essa aqui seria a regra da cadeia para funções de mais de uma variável. O que pode acontecer? Você pode ter o x também como uma função de mais de uma variável. Então aí ao fazer a substituição, o seu w não é função de uma variável só. Por exemplo, se o meu x fosse função de t e s, o meu y fosse uma função de t e s, o meu z fosse uma função de t e s. Então o meu w seria uma função de t e s também, ao substituir. E aqui eu teria uma derivada parcial de w em relação a t e uma outra derivada parcial de w em relação a s com a sua regra da cadeia correspondente. Vamos usar essa regrinha para fazer essa derivada. Bem, o que nós vamos calcular? Nós vamos calcular a derivada de f em relação à variável t, que vai ser igual a, como f é uma função de três variáveis, eu vou ter uma parcela, duas parcelas, três parcelas. Então a derivada de f, né? Lembra, f é uma função de três variáveis, x, y, z, com x, y, z funções de t. Então vou ter aqui uma derivada parcial de f em relação a x, na outra parcela uma derivada parcial de f em relação a y, na última parcela uma derivada parcial de f em relação a z. E para completar, lembra que o x é uma função de t, o y é uma função de t, z são funções de uma única variável, então tenho derivadas ordinárias, então a derivada de x em relação a t
derivada de y em relação a t, derivada de z em relação a t. É só substituir. Isso vai ser igual a... Vamos montar a nossa continha. Derivada de f, então essa derivada aqui em relação a x. Em relação a x, ó, eu vou derivar x e as outras variáveis são constantes. Derivada de x é 1 vezes y, y. Derivada de z é uma constante, derivada de uma constante é 0. Então, derivada de f em relação a x, y. Derivada de x em relação a t. Lembra que o x é o cosseno t. Derivada de cosseno, quem se lembra, derivada de cosseno é menos seno t. Então, a nossa primeira parcela aqui já foi feita. Mas, derivada de f em relação a y. Então, vou derivar y, o restante é constante. Derivada de y em relação a y é 1 vezes x, x. Como z é uma constante, derivada de z é 0, não mais 0. Derivada de y em relação a t. O y é o seno t, derivada de seno é cosseno, então vezes cosseno t. Mais nossa última parcela. Derivada de f em relação a z. Então vou derivar z. Derivada de z é 1. X vezes y, como x e y são constantes, quando eu derivo em relação a z, produto de uma constante por outra constante é uma constante, derivada de uma constante é 0. Então, 1 vezes derivada de z em relação a t. Como z é igual a t, derivada de z em relação a t, derivada de t em relação a t é 1. Então, essa é a nossa derivada. Bem, fazendo aí as substituições, nós temos primeira parcela aqui, menos y vezes seno t, mais x vezes cosseno t, mais 1. Perceba que nós usamos aqui, né, para fazer essa continha, esta fórmula aqui, que é derivada de uma função w, como f de x, y, z, com x em função de t, y em função de t e z em função de t. Mas aí tem um problema. Eu quero a derivada de f em relação a t, uma função de uma única variável. E aqui eu tenho x, y e t. Então o que nós fazemos? Nós fazemos uma substituição. Então vamos achar um espaço aqui e fazer a substituição e terminar a nossa continha. Bem, vamos continuar a nossa continha. Então essa derivada aqui ela vai ser igual a menos y. Então menos y, quem é o y? O y é o seno de t vezes o seno de t mais o x. Quem é o x? X é o cosseno de t vezes o cosseno de t mais 1. Que vai ser igual a, vamos colocar numa certa ordem, ó, cosseno t vezes cosseno t é o cosseno ao quadrado de t. Seno t vezes seno t é o seno ao quadrado de t. Então menos, né? Lembra que mais com menos a menos, menos seno ao quadrado de t mais 1, né? Usando relações trigonométricas, nós podemos terminar isso daqui, terminar essa continha, juntando essas duas parcelas. Uma formulazinha de seno de 2a, cosseno de 2a, que diz o seguinte, olha, o cosseno de 2a, ele é igual ao cosseno ao quadrado de a, menos o seno ao quadrado. É uma das formas trigonométricas, né? Uma das relações trigonométricas. Lembra? Você tem lá o seno de a mais b, que é o seno a cosseno b, mais seno b cosseno a. O cosseno de a mais b, que é o cosseno a cosseno b, menos seno b seno a. Se você fizer o b igual a, cosseno de 2a. Seria o cosseno a vezes cosseno a, que é o cosseno ao quadrado, menos seno a vezes seno a, que é o seno ao quadrado. Então essa expressão, na verdade, pode ser resumida ao cosseno de 2t, né? Seria essa expressão, que vale a essa, é uma das formulazinhas da trigonometria, mais 1. Então essa expressão aqui, ela é a derivada desta função f de x, y, z, onde x é cosseno t, y é seno t e z é igual a t, usando uma regra que é a regra da cadeia para funções de mais de uma variável.
Essa função é a derivada procurada. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, compartilhe. Se gostou, se inscreva no canal e ajude o canal a crescer. Tem um botãozinho de like, você pode clicar no botãozinho. Toda semana tem vídeos novos sobre cálculo e outros assuntos. Muito obrigado.